Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Segunda-feira, dia 7/10. Ai, gente, olha, eu vou falar, esse final de semana foi bem agitado, eu tô bem cansada, eu acordei bem capenguinha hoje, viu? Não tenho idade pra sair o final de semana inteiro mais. Tive muitas coisas, postei algumas coisinhas aqui pra vocês, mas saí na sexta, daí sábado tive um evento, e ontem tive um aniversário pra ir, fui encontrar duas amigas também, então assim, foi um final de semana bem movimentado, mas foi muito bom, vi pessoas muito queridas, isso foi muito positivo. E aqui tá fazendo muito calor e isso acaba deixando a gente mais cansada também, né? Mais inchada, com aquela sensação de mal-estar. Bom, lembro a vocês que essa é mais uma live para a jornada, uma live de aquecimento para a jornada do Cocô Bonito, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de outubro, ou seja, amanhã, quarta e quinta. Gente, eu tô ansiosa porque essas aulas estão maravilhosas. Essas aulas estão muito completas, vão ajudar demais vocês a fazerem cocô bonito. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link da bio e se inscreve. Eu compartilhei hoje no Story também, junto com uma dica, esse link para assistir essas aulas, tá? Então, assim, gente, participem da jornada do cocô porque vai ser bem legal, vai te ajudar muito, tá bom? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre as 5 coisas que prendem seu intestino. Então, 5 coisas que talvez você está fazendo, você acha que está fazendo certo, mas na verdade não está. Porque essas coisas podem estar te atrapalhando, podem estar atrapalhando o funcionamento do seu intestino, tá bom? Bom, então bora lá. Eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de nada, né? Porque senão eu acabo deixando passar algumas informações importantes. Bom, então a primeira coisa, gente, eu escuto muito assim, nossa, porque eu já faço tudo, eu já como fibra, eu já bebo água, eu já faço exercício e tudo mais, mas talvez você ainda não tenha retirado ou reduzido alimentos completamente obstipantes do seu café da manhã. Então a primeira coisa que pode estar prendendo seu intestino é o consumo de pão, francês integral, sírio, de milho, enfim, qualquer tipo de pão, mas principalmente aqueles feitos à base de farinha de trigo e de leite derivados. Então, tanto aquele leite que você toma no café, quanto um queijo que você coloca nesse pão. Por que isso acontece, gente? Porque esses são alimentos que têm proteínas de difícil digestão. Então, tanto a farinha de trigo, que tem o glúten, quanto o leite e os derivados, que tem na sua composição uma proteína chamada caseína, eles vão ter uma difícil digestão. Então, o intestino não vai conseguir digerir muito bem essas proteínas. Consequentemente, elas vão causar ali um processo inflamatório no intestino que pode dificultar o intestino a funcionar, tá? Além de reduzir a frequência desse funcionamento intestinal, elas também podem deixar o seu cocô de bolinha. Por isso, muitas vezes a pessoa fala assim, eu até vou ao banheiro todos os dias, mas quando eu vou, eu faço cocô de bolinha. Isso acontece justamente porque talvez você esteja sensibilizando o seu intestino com esses alimentos que você não tolera muito bem, com esses alimentos que talvez o seu corpo não consiga digerir muito bem, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que você pode fazer? Primeiro, se você trocar o pão francês ou o pão integral por um pão que não tenha farinha de trigo, já vai te ajudar um pouco, tá? Mas eu digo um pouco, por quê? Porque se você trocar por um outro tipo de pão, ele também vai ter algum tipo de farinha. A maioria deles, né? Vão ter alguns pães, até que eu já passei receita aqui pra vocês, que não vão ter farinhas em geral, consequentemente vão ajudar mais o intestino. Porém, 90% dos pães que vocês forem comprar, principalmente no supermercado, ele vai ser feito à base de alguma farinha. Normalmente, pães sem glúten, eles são feitos à base de farinha de arroz e muitos deles contêm soja também na composição, que é uma coisa que pode também dificultar o funcionamento do intestino, causar muitos gases e distensão abdominal, tá? Então aqui, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa fala, eu tirei o glúten, mas não é necessariamente o glúten que prende o intestino. É, na verdade, essa proteína que ela que tá ali. O glúten é dois tipos de proteínas combinadas, né? A gliadina e a glutenina. Então, uma fração proteica desse glúten que vai, de fato, inflamar esse intestino e deixar o cocô de bolinha. Só que, muitas vezes, quando você troca pelo pão à base de farinha de arroz ou de alguma outra farinha, seu intestino vai continuar preso justamente porque farinhas não tem nada de fibras. Farinhas são alimentos que têm um teor praticamente zerado de fibras e, consequentemente, elas vão obstipar, né? O nosso intestino ele não está preparado para receber a quantidade de farinha que a gente consome hoje em dia. Então, cuidado ao trocar esse pãozinho comum pelo pão sem glúten, porque
provavelmente seu intestino vai continuar ruim. Na verdade, no café da manhã, o que a gente precisa são de alimentos mais funcionais, mais laxantes, para que o nosso intestino ele funcione de forma adequada, tá bom? Então, e o leite e derivados, tomem bastante cuidado com a quantidade. Então, se você é uma pessoa que ama queijo, evite consumir o leite. Eu sugiro também trocar o leite por um leite vegetal, é algo que vai te ajudar. E uma coisa também que fica bem gostosa é o leite de coco em pó, tá? Então, ao invés de você tomar o café com leite, você toma o café com uma colherzinha de leite de coco em pó. Ele é docinho e ele ajuda muito no funcionamento do seu intestino, tá bom? Então, primeira coisa que pode estar deixando o seu intestino preso é esse café da manhã, feito de pão e de leite e derivados. Tanto o café da manhã quanto o lanche da tarde são 2 horários que grande parte das pessoas tem hábito de consumir esses alimentos, tá? Bom, segundo ponto que pode estar deixando o seu intestino preso é a falta de exercício físico, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu sei que muitas vezes vocês têm preguiça de fazer exercício físico, tá? Falo assim, porque eu não gosto de academia, porque eu não tenho tempo, porque eu não posso pagar academia agora, eu não posso pagar o Pilates e tudo mais. E aí eu quero lembrar pra vocês que o exercício físico, ele vai atuar estimulando os movimentos peristálticos do intestino. Então, quando você tá fazendo exercício físico, você tá estimulando o peristaltismo, então você tá estimulando a motilidade intestinal, fazendo com que esse cocô passe aí pelo seu trato gastrointestinal e você consiga evacuar de uma forma tranquila, tá? Então, o que acontece? Quando você não faz exercício físico, você movimenta menos as suas pernas, consequentemente, esse peristaltismo ele vai ficar prejudicado, porque lembre-se que o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. O nosso corpo ele não foi feito para ficar deitado o dia todo, para ficar sentado o dia todo. A gente fica porque a gente tem que trabalhar, né? Mas a gente precisa tirar ali pelo menos 30 minutos do nosso dia para fazer exercício físico. Além disso, o exercício físico ele vai melhorar, né, a sua produção de hormônios do bem-estar, da felicidade, então principalmente aí a endorfina. O exercício físico também vai atuar nessa parte hormonal, que também vai fazer toda a diferença para o funcionamento do seu intestino, tá? E aí, Gabi, eu não posso pagar academia, eu não gosto de academia. Você pode fazer qualquer outro exercício. Você pode fazer uma caminhada, uma corrida, você pode fazer um treino em casa, você pode fazer um exercício numa praça que tem aí perto que tenha na sua cidade, ou você pode fazer também algum projeto. Então, a maioria das cidades tem projetos gratuitos para incluir pessoas, para ajudar pessoas a fazerem exercício físico, né? Então, aqui mesmo onde eu moro, em Uberlândia, tem vários projetos, tanto para idosos quanto para todos os tipos de pessoas de todas as idades, para estimular aí que eles façam exercício físico, tá bom? Tem nas universidades também, muitas vezes, no SESC, então você pode buscar algum lugar que você possa ir e possa fazer. Mas, gente, lembra uma coisa, se você tem rua, né, e todo mundo tem uma rua, você pode fazer uma caminhada, e a caminhada é excelente para o funcionamento do intestino. Além disso, escada, se você mora em prédio, sobe e desce escada, isso também é exercício físico. É claro que quando a gente pensa em saúde, em longevidade, a gente precisa ter massa muscular. E aí, para ter massa muscular, nós precisamos fazer exercício físico de força. Nós precisamos de um treino de força. Porém, se você não está fazendo nada, comece de algum lugar. Ou com treino em casa, ou com uma caminhada, ou até com uma escada que tem aí no seu prédio, tá? Para que você seja considerada uma pessoa que não é sedentária, né? Você precisa fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Então, ou 5 vezes de 30 minutos, ou 3 vezes de 50 minutos. Quando você começa a fazer dessa forma, você já não é mais considerada uma pessoa sedentária, tá? Então, bora levantar essa bunda do sofá e fazer exercício físico, porque isso também vai ajudar o seu intestino, tá? Então, mais uma coisa que deixa o seu intestino preso, falta de exercício físico, tá? Boa tarde, Juju, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim. Bom, depois, a terceira coisa que pode estar deixando o seu intestino preso é consumir muita fibra para pouca água, tá? E aí, gente, isso acontece principalmente se você for aquela pessoa que vai lá na loja de produtos naturais, na loja granel e fala assim, agora meu intestino vai funcionar. E daí você compra todas as sementes lá disponíveis, coloca tudo em potinhos de vidro, deixa dentro do seu armário. Tem coisas lá que eu tenho certeza que você nem sabe pro que é, tá? Mas você viu, talvez viu alguém falando sobre isso, jogou no Google, e aí você foi lá, comprou todas as sementes que tinham na loja, guardou
E daí você acha que aquilo ali vai resolver o seu problema intestinal. E de fato a gente precisa entender que as sementes são sim boas aliadas para o funcionamento do intestino. Porém, de forma isolada, sem estratégia e com baixa quantidade de água, essas sementes tendem mais a prender o seu intestino do que a soltar. Isso também serve para a aveia e para o psyllium, tá? Então, quando a gente consome muita fibra solúvel, o que é fibra solúvel? Aquelas fibras que são solubilizadas em água, que quando eu coloco elas na água, elas viram um gel. Então, podem ver que a chia vira um gel, a aveia, se você colocar ela na água, ela vai virar um mingau, as outras sementes também. Então, essas sementes que precisam, essas fibras que precisam de água, elas precisam que você beba mais água para que elas consigam formar um bolo fecal para que você tenha um funcionamento intestinal regular, tá? Então, a terceira coisa que pode estar prendendo o seu intestino é ter um alto consumo de fibras por um baixo consumo de água, tá? E aí, gente, o que eu deixo bem claro para vocês? O consumo indicado de fibras por pessoa é de 25 gramas, tá? 25 gramas por dia. E o consumo de água é de 35 ml por quilo de peso por dia. O que a gente precisa lembrar é que se você estiver num lugar muito quente, talvez o seu corpo esteja precisando de muito mais água do que esse cálculo que a gente faz, tá? Então, agora no verão, que tá calor na maioria dos lugares, é natural que a gente coma mais fibras. Então, às vezes a gente come um pouco mais de salada, um pouco mais de mais água. E aí é um ponto que você tem que ter atenção, porque muitas vezes você vai aumentar a fibra, vai manter a água e seu intestino vai travar, tá? Ao invés de soltar. Então, terceira coisa que pode deixar o seu intestino preso, muita fibra para pouca água, tá? E aí você precisa entender que essa quantidade de água é baseada no que eu falei, mas o seu xixi precisa estar clarinho, sua pele precisa estar hidratada, seu cabelo também. E você não pode sentir aquela dorzinha, aquela ardência quando você vai ao banheiro fazer xixi, porque isso é um sinal de que seu corpo está precisando de mais água do que você está dando para ele, tá bom? Bom, então essa foi a terceira coisa. Quarta coisa, baixa produção de serotonina, tá bom? E a serotonina, gente, é conhecido como o hormônio da felicidade, tá? A serotonina é aquele hormônio que quando ele tá alto, a gente vai dormir melhor, a gente vai se sentir melhor e o nosso intestino vai funcionar de forma regular, tá bom? E aí, a serotonina ela é produzida a partir de triptofano, tá? E o triptofano é um aminoácido que vai estimular a produção de serotonina. Então, onde eu vou ter triptofano? Principalmente no frango e na banana, tá? Lógico que tem vários outros alimentos que têm triptofano. Depois eu posso até falar pra vocês, fazer uma listinha desses alimentos. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa baixa produção de serotonina também pode deixar o seu intestino preso. Justamente porque é a serotonina, esse hormônio da felicidade, que vai estimular a motilidade intestinal, que vai fazer com que o seu intestino se movimente para que você vá ao banheiro, para que você faça cocô, tá? Então, quando eu tenho baixa produção de serotonina, tanto pela uma alimentação deficiente em triptofano, quanto por um quadro de depressão ou de ansiedade, você naturalmente pode ficar com o intestino mais preso, tá bom? Então, aí o que eu recomendo pra você? Principalmente se você é uma pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, que tem algum transtorno de humor. Faça um exame de serotonina, tá bom? É um exame simples, é um exame de sangue, onde vai detectar a quantidade de serotonina que você tem, que você está produzindo, e aí o ideal é que essa serotonina esteja no mínimo e esteja acima de 20, tá? Uma serotonina abaixo de 20, ela pode indicar, ela pode nos dizer que o seu intestino não está funcionando por conta dessa serotonina baixa, tá? E aí, gente, existem suplementos que vão estimular a produção de serotonina e existe uma alimentação anti-inflamatória que também vai estimular a produção de serotonina e, consequentemente, ajudar a fazer cocô todos os dias, tá? A Juju falou aqui, meu intestino é muito preso mesmo, só vou ao banheiro com laxante e não solto gás. Sofro com isso, bebo muita água como ameixa. Então, Ju, aí aqui eu vejo a primeira coisa que você tá fazendo errado, tá? Primeiro, se você usa laxante, o seu intestino ele vai se adaptar a funcionar somente utilizando laxante. Isso é um grande problema, tá? Porque o seu intestino não vai funcionar de forma natural. E os laxantes, eles podem aumentar a quantidade de pólipos no intestino, que a longo prazo pode gerar um problema de saúde muito grave pra você, tá? Você disse que tem gases e um dos alimentos que mais causa gases é a ameixa, principalmente se for ameixa seca, tá bom? Então, essa não é a melhor estratégia para você ir no banheiro, por isso que talvez você está com o intestino preso. Já fiquei até internada, sinto dores na barriga todos os dias.
justamente porque você tá fermentando muito esses alimentos. E aí, Juju, eu não sei se você já tá inscrita na Jornada do Cocô, mas exatamente nessas 3 aulas que eu vou fazer amanhã, quarta e quinta, é que eu vou te ensinar o que você tem que fazer pro seu intestino funcionar, tá bom? Então você vai ver que isso daqui não tem lógica alguma, tá bom? Então pra você se inscrever é só você ir lá no link da minha bio, tem um link azul lá, você vai clicar nele, colocar seu e-mail, colocar seus dados e aí você vai receber o link de acesso para essa aula, tá bom? Mas vão ser 3 aulas onde eu vou te mostrar por que seu intestino precisa funcionar e o que você pode estar fazendo de errado e, por que ele não tá funcionando. Então, vai te ajudar muito, tá bom? É terça, quarta e quinta essas aulas. Então, vai lá e se inscreve. Eu compartilhei hoje no Story também, tá bom? O link das aulas é a Jornada do Cocô que acontece amanhã, quarta e quinta, tá? Então, a nossa quarta coisa aí que pode estar prendendo o seu intestino é a baixa produção de serotonina. E por último, gente, é algo que é muito básico, mas que eu vejo que a maioria das pessoas fazem errado, então eu quis trazer aqui também, que é o baixo consumo de vegetais e frutas, tá? Então, o que eu escuto? Gabi, mas eu como fruta e verdura todos os dias e mesmo assim meu intestino não funciona. Então, aí a gente precisa entender uma coisa, gente, quanto que você come de frutas e vegetais, tá? Porque a maioria das pessoas não come isso em quantidades suficientes e aí, de fato, o intestino não vai funcionar. Além disso, se você tem um intestino preso, eu sugiro que você sempre coloque folhas, que você não coma só vegetais cozidos, por exemplo, só chuchu, só cenoura, né, só vegetais de molho, né, que a gente fala, molho de abobrinha, coisas assim. Por quê? Porque para quem tem o intestino preso, usa alimentos crus, principalmente as folhas, eles vão ajudar muito mais. E aí, para vocês terem uma ideia, o consumo indicado de vegetais por dia é de 300 gramas e de frutas também 300 gramas. Então, tem pessoas que não consomem essa quantidade. Eu posso dizer que a maioria das pessoas não consome essa quantidade de vegetais todos os dias, tá bom? E aí junta que tá consumindo alimentos que prendem, não bebe água na quantidade correta, colocou um monte de fibras, não tá produzindo serotonina e ainda não come vegetais e frutas em quantidades adequadas, o intestino realmente não vai funcionar. Eu arrisco dizer que desses 5 itens que eu coloquei pra vocês, esse aqui é o que as pessoas mais fazem errado, achando que estão fazendo certo. Porque elas de fato acham que estão consumindo a quantidade adequada de vegetais, que estão fazendo isso da forma estratégica. E não é, gente. No jantar não é o melhor horário para você comer salada com carne. O melhor horário para você fazer isso sem carboidrato é na hora do almoço, por exemplo, tá? A mesma coisa do café da manhã. Então, você pode estar errando nas suas refeições e com isso, consequentemente, seu intestino não tá funcionando, tá bom? Então, eu trouxe aqui pra vocês essas 5 coisas que deixam seu intestino preso. Então, recapitulando. Número 1, inclusão de alimentos muito obstipantes, como pão, leite e derivados. Falta de exercício físico. Muita fibra para pouca água. Baixa produção de serotonina, que é o hormônio que melhora a motilidade intestinal. E quantidade insuficiente de frutas e vegetais, que pode estar deixando o seu intestino preso por falta de fibras, tá bom? Então eu coloquei aqui pra vocês um resuminho disso, dessas 5 coisas que podem estar prendendo o seu intestino. Claro que tem várias outras coisas que podem prender o intestino. E se você quer um intestino que funcione diariamente, se você quiser fazer cocô bonito todos os dias, eu recomendo fortemente que você se inscreva para a Jornada do Cocô, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de outubro. São 3 aulas online e gratuitas, onde eu vou te dar o passo a passo para você ter um intestino que funciona diariamente, sem dor, sem sofrimento, sem fazer cocô de bolinha. Então eu vou te ensinar o passo a passo para que você consiga, de fato, alcançar um intestino feliz, tá bom? Eu aguardo vocês, amanhã temos live às 12h30. Qualquer dúvida é só vocês deixarem aqui nos comentários pra mim ou me mandarem um direct, tá bom? Um beijo e boa semana pra vocês. Tchau, tchau!